Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos, pessoal, as Escrituras Sagradas. Peço um pouquinho de paciência de vocês. Estou me recuperando de uma virose muito forte e a minha voz já é naturalmente rouca e está mais rouca ainda. Eu peço a compreensão de vocês, pessoal. Tive uma virose aí durante vários dias. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês se a minha voz não estiver muito boa, o áudio não estiver muito bom. Iremos a esse portal conhecendo Jesus, conhecendo o Messias. Ele veremos 10 versículos bíblicos sobre falsas doutrinas, que é exatamente o que está sendo disseminado não só na plataforma YouTube por alguns, como também nos templos físicos. Falsas doutrinas, o engano que as escrituras sagradas, através do Messias e do Criador, nos alertaram. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Como resultado, não seremos mais crianças, atirados aqui e ali pelas ondas e levadas de um lado para o outro por todos os ventos de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia em maquinações enganosas. Justamente o que está acontecendo atualmente no Brasil e em diversos países. As pessoas não procuram questionar, refletir, raciocinar, lerem um pouco as Escrituras Sagradas, pedido de discernimento do Espírito Santo, para não serem enganadas. Então, elas são facilmente ludibriadas. É o que Efésios, capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, está demonstrando, pessoal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Este mandamento eu confio a você, Timóteo, meu filho, de acordo com as profecias anteriormente feitas a seu respeito, para que por meio delas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e sofreram naufrágios em relação à sua fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que sejam ensinados a não blasfemar. Muitos líderes de denominações religiosas estão praticando essas falsas doutrinas, como também alguns aqui na plataforma YouTube, pessoal. Infelizmente, mas as pessoas aqui especificamente na plataforma, o que eu poderia dizer é que as pessoas têm que terem um pouco de humildade, serenidade, para perceberem quando estiverem tratando de um assunto antibíblico, para se reposicionarem e, se for o caso, pedirem desculpa e deixarem de tratar desses assuntos, dessas falsas doutrinas. Eu acho que isso seria, eu acho não, tenho certeza que esse seria a iniciativa, a decisão mais correta para corrigir esses erros, pessoal.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Mas evite conversas mundanas e vazias, pois isso levará a mais impiedade, e a conversa deles se espalhará como gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, homens que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e perturbaram a fé de alguns. Conversas mundanas e vazias, pessoal, que não levam a nada, que apenas aguçam um conhecimento proibido, oculto, como as próprias Escrituras Sagradas afirmam. Os segredos do Pai e do Messias, aqueles que não foram revelados nas Escrituras Sagradas, eles não podem ser compreendidos pelo homem, pessoal. É simples assim. Timóteo, capítulo 1, versículo 10 e 11. Pois há muitos homens rebeldes, faladores vazios e enganadores, especialmente os da circuncisão. Isso quer dizer o quê, pessoal? Aquele povo que nós sabemos qual é e que eu não posso falar, que devem ser silenciados porque estão perturbando famílias inteiras, ensinando coisas que não deveriam ensinar por causa de ganhos sórdidos. Tito também falando das falsas doutrinas, como a Cabala ou Cabalá, que é um sistema ocultista, satânico, e outros temas mais que estão sendo discutidos aqui na plataforma YouTube, estão sendo disseminados de forma equivocada. Eu penso que se poderia falar desses assuntos, mas demonstrando o erro, o engano desse tipo de conhecimento e não aguçando a curiosidade como se tal conhecimento fosse bíblico. Esse é o meu ponto de vista, pessoal. E as pessoas que estão agindo dessa forma, infelizmente, estão levando os que os acompanham, estou falando especificamente da plataforma YouTube, para esse erro, esse equívoco, esse engano também. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não se deixe levar por ensinamentos variados e estranhos. Ou seja, temas absurdos, assuntos absurdos que estão sendo compartilhados na plataforma. Não se deixe levar por ensinamentos variados e estranhos, pois é bom que o coração seja fortalecido pela graça e não pelos alimentos, através dos quais aqueles que estavam tão ocupados não foram beneficiados. Hebreus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Você, portanto, amado, sabendo disso de antemão, fique atento para não se deixar levar pelo erro dos homens sem princípios e cair em sua própria firmeza. Aqui, especificamente, diretamente tratando de seguir homens, de acreditar em homens. É um equívoco gravíssimo. Não se deve acreditar em homens, em líderes, e sim buscar acreditar
compreender as Escrituras Sagradas e os ensinamentos e os mandamentos do Messias e do Criador. E não cegamente seguir homens, pessoal, seja quais forem, líderes religiosos, pessoas aqui na plataforma YouTube que tem canais tratando desses temas, das Escrituras Sagradas e temas antibíblicos. Qualquer tipo de liderança humana não deve ser seguida cegamente. Há de se ter o discernimento, o senso crítico e sempre pesquisar e ter o contraditório em relação aos assuntos, aos temas discutidos, pessoal. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Agora peço-lhes, irmãos, que fiquem de olhos de... Desculpa, pessoal. Agora peço-lhes, irmãos, que fiquem de olho naqueles que causam dissensões e obstáculos contrários ao ensinamento que aprenderam e se afastem deles. Isso é um exemplo do que está acontecendo na plataforma. Alguns, infelizmente, causando dissensões e obstáculos contrários ao ensinamento que aprenderam. Pois tais homens são escravos, não de nosso Senhor Cristo, não do Messias, Jesus Cristo, Yahushua Hamashia em hebraico, mas de seus próprios apetites, e com seu discurso suave e lisonjeiro, engana o coração dos desavisados. É exatamente isso que está acontecendo, pessoal. Não acreditem, como eu já falei diversas vezes, em mim, no que eu compartilho com vocês, nas minhas análises, na minha narrativa, nas minhas opiniões. Mas acreditem nos temas que eu compartilho com vocês e busquem pesquisar. Busquem adquirir conhecimento. Tomem a iniciativa de lerem as Escrituras Sagradas. Busquem outras fontes confiáveis também. Façam análises, questionamentos para ter uma reflexão e uma conclusão mais segura. Eu sempre irei mencionar isso, pessoal, que eu acredito que seja o razoável para não ser ludibriado, enganado por quem quer que seja, tanto na plataforma YouTube, nos templos físicos ou em qualquer outro local. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Como te roguei na minha partida para a Macedônia, permanece em Éfeso, para que possas instruir certos homens a não ensinar de doutrinas estranhas, nem a prestar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que dão origem a mera especulação, em vez de promover a administração do Criador, de Yahweh Tsevaot, que é pela fé. Outro ponto importantíssimo que as Escrituras Sagradas nos mostram. Ensinamentos de doutrinas estranhas. Mitos, genealogias intermináveis. Para que esse conhecimento vasto, e é um conhecimento complexo, para depois se perder, pessoal, no discernimento da própria Escritura Sagrada. E tão grave quanto isso é levar aos que os acompanham a se perderem também. Mitos, genealogias intermináveis, doutrinas estranhas.
que não irão acrescentar em nada na busca da salvação, através das próprias Escrituras Sagradas, do Messias e do Criador, pessoal. Essa é a minha humilde análise e opinião do que eu estou presenciando, principalmente aqui na plataforma, no YouTube. Até mesmo de algumas pessoas que eu conheço, que eu acompanho há alguns anos, alguns que eu acompanho há alguns anos que estão agindo equivocadamente, não são pessoas que eu já conversei, não, mas são pessoas que eu acompanho já há alguns anos, os canais, infelizmente, estão se perdendo no meio dessas doutrinas, como aqui em Timóteo, doutrinas estranhas, mitos, genealogias intermináveis. É um equívoco, é um engano gravíssimo, pessoal. Tem que se buscar as escrituras sagradas de modo simples e cristalino. Buscar, procurar compreender, ter o discernimento simples e não buscar conhecimento oculto que a própria Escritura Sagrada afirma que não foi dado ao homem ter. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mas mesmo que nós, ou um anjo do céu, vejam só, pessoal, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho contrário ao que vós pregamos, ele será amaldiçoado. Como já dissemos antes, digo novamente agora, se alguém estiver pregando a vocês um evangelho contrário ao que vocês receberam, ele será amaldiçoado. Então, essas pessoas que estão caindo nesse equívoco, procurem ter a humildade de fazer uma auto-reflexão de que estão agindo de forma errada, pessoal. E se não se corrigirem, a Escritura Sagrada está relatando, serão amaldiçoados. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas também surgiram falsos profetas entre o povo, assim como também haverá falsos mestres entre vocês, que introduzirão secretamente heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma rápida destruição. São as Escrituras Sagradas as que estão nos alertando desse engano, desse equívoco muito grave, que é a disseminação de falsas doutrinas, quando se busca conhecimento esotérico, conhecimento oculto, que não foi dado ao homem pelas Escrituras Sagradas, pelo Messias e pelo Criador. Isso é relatado na Bíblia Sagrada, pessoal. Por que buscam isso? Estão se perdendo e levando aqueles que os acompanham, que os seguem, à perdição também. Peço mais uma vez desculpa a vocês pela minha voz, eu estou me recuperando de uma virose fortíssima que eu tive durante alguns dias, praticamente 7, 8 dias.
E agora que eu estou me recuperando e a voz está baixa e bastante rouca, pessoal. Era esse tema muito importante, falsas doutrinas, que eu queria compartilhar com vocês para alertá-los, como também a mim mesmo, não cair nesse erro. Embora eu não seja especialista em escrituras sagradas, e já disse que eu não pretendo ser, mas qualquer um de nós está sujeito a cair nesse equívoco gravíssimo. Tá legal, pessoal? Leiam as escrituras sagradas, façam suas próprias pesquisas, reflexões e cheguem às suas próprias conclusões, tá, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.